Bom dia! Sejam bem-vindos à Semana Paz de TDAH. Precisei iniciar a live novamente porque travou a live anterior. Agora eu acho que vai. Travou porque bem na hora da live a minha mãe me ligou. Eu já mandei uma mensagem pra ela. Pelo amor de Deus, mãe, não me liga! Não me liga neste momento. Você vai me atrapalhar. Eu tô aqui fazendo uma live no Instagram. Vocês estão me ouvindo agora? Só sinaliza aí pra mim. Enquanto vocês sinalizam se vocês estão me ouvindo, se tá tudo bem, se não tá travado. Quero dar os recados que eu estava dando, né? Que eu iniciei com os recados e fui interrompida. As inscrições para o curso Fazendo as Pazes com o TDAH do seu filho estão abertas. E você pode fazer parte da próxima turma do curso. Aliás, vai ser um prazer enorme poder te acompanhar, poder estar perto de você nessa trajetória, nessa difícil tarefa que é educar, cuidar, direcionar uma criança e um adolescente com TDAH. Então, se você tem um filho, criança ou adolescente e tem TDAH, e se você tá aí se sentindo perdida, este curso é pra você. Independente de um diagnóstico fechado. Pode ser que você tenha um diagnóstico, pode ser que você ainda não tenha, pode ser que você esteja em processo diagnóstico. Independente da fase que você está, da fase que você se encontra, eu quero que você saiba que esse curso é pra você. A Semana Paz de TDAH, como eu havia falado na outra live, mas eu vou repetir aqui para ficar registrado. A Semana Paz de TDAH é uma semana linda que acontece aqui no meu Instagram, onde eu recebo pais de crianças e adolescentes com TDAH. E esse é um momento de eles compartilharem um pouquinho dos desafios e das transformações que eles viveram através do curso Fazendo as Pazes com TDAH. Transformações conquistadas em pouquíssimas semanas. É um momento muito lindo e importante, então aproveitem para ouvir com o coração aberto e com a cabeça também, viu? Muito atentos, fiquem atentos a isso. Hoje eu vou conversar com a Michele maravilhosa, mãe da Alice. A Alice tem 9 anos, tem TDAH, tem transtorno de ansiedade generalizada, tem TOD. A Alice veio com um combo completo, mas a Mi vai falar um pouquinho melhor para vocês. Mi, você tá por aí? Mi, você tá por aí? Quero te convidar aqui pra minha live. Deixa eu ver se eu te acho aqui. Se você conseguir solicitar sua participação, fica mais fácil para eu te achar. Mas enquanto isso, eu vou procurar o seu Instagram aqui. Michele. A Michele tem uma história maravilhosa de transformações, porque ela não mudou só... aqui, achei você. Ela não mudou só o TDAH da filha dela, ela não reduziu só os sintomas do TDAH, ela não diminuiu apenas os prejuízos causados pelo TDAH. Ela conquistou imensas mudanças na própria vida, e vocês vão ouvir este relato. Oi, meu amor! Oi, bom dia a todos. Uau, como você está linda! Tô de verde esperança. De esperança. Aliás, por falar em esperança, eu amo essa palavra, mas a esperança que é do verbo esperançar. Aquela esperança que não faz a gente ficar sentada na cadeira esperando as coisas acontecerem, né, Mi? É aquela esperança que faz a gente se movimentar. E dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, das nossas metas. É dessa esperança que você está vestida? Sim, com certeza. Tem que ser. Rosa, Mi, conta um pouquinho quem é você e como é que você chegou até aqui. Aliás, antes disso, quero te agradecer por estar aqui novamente comigo, compartilhando os seus desafios. Prazer imenso te ouvir, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. Espero ajudar um pouquinho aí as mamães que estão sem esperança. Vamos juntas. Estamos juntas. Eu vou começar contando desde o comecinho da história. Eu sou a Michele, mamãe da Alice, como você explicou, ela tem o combo completo. A princípio, a gente foi diagnosticada somente com TDAH lá em 2020, antes da pandemia, e eu já comecei errando, já comecei fazendo tudo errado. A psiquiatra deu o laudo de TDAH, cheguei em casa
com todas aquelas medicações. E a Alice é muito sensível com medicação. E começou a tomar as medicações, começou a passar muito mal. O que eu fiz? Parei com a medicação, parei com o tratamento. Falei, isso não tá certo, isso não é para minha filha. É só uma fase que ela tá passando, ela vai se curar, vai passar. Na minha cabeça, o TDAH era só uma fase. E eu não tinha conhecimento, não tinha nada. Falei, vai passar e ela vai crescer e vai melhorar. E aí entrou a pandemia e eu comecei a alfabetizar ela em casa. Foi aquela tortura, aquela coisa de louco. Eu descabelada, fiquei mais descabelada ainda. Aquela menina que não parava quieta e eu só gritava com ela, gritava o tempo todo. E ela odeia gritos. Ela não suporta, ela não tolera gritos. Quanto mais eu gritava, mais ela gritava também. E meu marido falava, como que você vai fazer a menina parar de gritar gritando? Eu falava, tem que parar de gritar! Para de gritar! E eu falava gritando e ela gritava mais. E era aquela loucura e a vida começou a se tornar um inferno. Até que ela começou a ficar pior dos sintomas, os prejuízos piores. E começou a me agredir. Veio pra cima de mim, começou a me bater. Tudo começou a piorar. A pandemia aí no auge. Quantos E ela pior. Oi? Quantos anos ela tinha nessa época? De, Assim, de 7 anos. tá, Por volta de quase 8 anos. tá. E eu já desesperada, não sabia mais o que recorrer, porque ela sempre fez terapia. E a terapia não estava ajudando, não estava resolvendo. E eu falei, meu Deus, o que, que eu faço? O que, que eu faço? E pior do que me agredir, ela começou a se agredir. Ela começou a se automutilar. E aquilo foi umas cenas muito, muito feias e muito tristes. E eu comecei a ficar entrando em desespero. E resolvemos mudar ela de escola quando voltou às aulas presenciais. Tirei ela do ambiente dela. Eu errei muito nisso também. Coloquei ela numa escola que, a meu ver, era a melhor escola para ela. Não foi. E tudo piorou com a mudança de escola. Porque ela saiu do ambiente dos amigos que ela já tinha, foi para essa escola. E aí começaram as reclamações da escola. Muita reclamação. Todo dia a coordenadora me ligava. A sua filha precisa de ajuda. A sua filha não está certa. Tem alguma coisa estranha. Você precisa levar ela em médico. E aí aquela chavinha virou. Eu falei, realmente eu estou precisando de ajuda. Eu sozinha não vou conseguir. E aí eu coloquei o rabinho entre as pernas e voltei na psiquiatra. Falei, eu estou precisando de ajuda profissional. Isso já era. E aí, com aquele monte de medicação, aquele monte de sintomas e prejuízos que ela estava tendo. E a psiquiatra não me deu muitas explicações, mas começou com as medicações e ela muito sensível às medicações, então foi uma que a gente trocou de medicações sim, até a gente ajustar a medicação correta para ela. E na escola sempre ela melhorando, piorando, melhorando, piorando. E o pessoal tá falando que tá travando. Será que tá? Deu uma travadinha mesmo. Retoma um pouquinho a parte que você falou que voltou na psiquiatra, na médica, que daí foi essa. Tá, voltamos na psiquiatra e tivemos o diagnóstico do TOD. E aí voltamos com a medicação e até a gente ajustar as medicações demorou alguns meses, até que finalmente conseguimos ajustar as medicações. E aí ela tá certa com as medicações agora, graças a Deus, acertamos as medicações. Será que ainda tá travando, Paula? O pessoal tá falando? Agora não tá mais travando, agora tá, fluiu. Então, e foi a hora que, isso já era meados de abril, foi quando eu finalmente conheci você. Você caiu de paraquedas na minha vida. Entre você Porque na psiquiatra, iniciar as medicações e receber o diagnóstico de TAG, de TOD, e me encontrar foram quanto tempo? Deu quantos meses? uns 4 meses e meio. E ela sempre reclamando muito da escola, e muito, muito infeliz, muito triste, e sem amigos nessa escola. O problema maior dela é a rede social dela.
Agora, nesse momento, os prejuízos dela agora é a rede social, são fazer e manter amigos, que a gente está lutando contra isso agora. E aí eu te encontrei. E aí eu percebi que eu estava fazendo tudo errado, que o problema não era só a Alice, que eu não tinha que descontar tudo nos especialistas, que o problema era comigo. E eu achava que eu não tinha capacidade para lidar com a minha filha. E aí eu comecei a perceber, através do seu curso, das suas instruções, que eu sou capacitado para isso, que eu consigo, que eu tenho essa habilidade. Eu cometo muitos erros. E tá tudo bem cometer erros. Tá tudo bem cometer os deslizes ainda. Mas que eu aprendi a pedir desculpas. E isso foi tão importante para ela. Então, quando... Eu ia falar exatamente isso, Mi. Eu acho que uma das coisas mais impactantes desses meses que estamos juntas, né? Que você falou ao longo das mentorias, foi isso. Eu aprendi a pedir desculpas, eu aprendi a demonstrar que eu também erro. Sim, eu erro muito e você me ensinou que tudo bem errar, porque eu não aceitava errar. Eu ainda tenho essa capa da Mulher Maravilha comigo, que eu preciso ir me desvencilhando dela com calma, e eu não aceitava errar. Eu tinha que fazer tudo perfeito, e eu tô vendo ainda que eu preciso errar para aprender. E a Alice percebe isso. Ela tá me dando uns toques. Ela fala: mamãe, você tá gritando, você tá errando, você precisa controlar suas emoções. Então, com o curso, eu consegui fazer ela controlar as emoções dela e ela tá me dando feedback. Ela tá me ensinando a eu lidar com as minhas emoções. Então, assim, isso é muito mágico. É muito mágico, porque eu ensinei ela e agora ela tá me ensinando. É muito transformador. E eu tô passando por um período meio difícil, que eu mudei de psiquiatra, eu mudei de medicações. Então, o meu limiar de paciência tá muito baixo com ela. Então, assim, nós estamos passando por um desafio aqui em casa. E ela fala para mim: mamãe, você precisa fazer uma pausa. Agora tá na hora da pausa. Então, assim, o que eu aprendi no curso, ela tá me ensinando de volta. É muito bonitinho. Então, ela tá super controlada e foi com as suas técnicas, assim, foi tudo devido a você. E, assim, uma transformação muito grande que eu percebi comigo também foi que eu tenho uma dependência emocional muito grande com a Alice. Eu não consigo delegar as coisas para as outras pessoas fazerem com ela. E tô conseguindo. Você sabe, você me deu dicas. Surgiu uma oportunidade de eu ter uma viagem internacional para fazer. E eu tava com muito medo de fazer essa viagem sem a Alice, que era uma viagem só para as mulheres da minha família. E aí eu chamei você, te expliquei a situação e você me aconselhou. E eu vou fazer essa viagem sem ela, que foi uma vitória muito, muito grande para mim. E eu estou muito feliz. Eu estou deixando a estrutura toda preparada. É porque você merece. Você Porque merece eu mereço. muito. E porque você vai ser uma mãe melhor, mostrando para ela que é possível realizar sonhos e que ela vai ficar bem amparada enquanto você estiver viajando. Você merece. No começo foi bem difícil. Ela fazia chantagens emocionais comigo. Porque você vai viajar e eu vou ficar. E eu não quero. E aí eu expliquei para ela, falei, mas a mamãe vai estar sempre com o telefone, vou sempre estar te vendo, vou trazer presentinhos para você. E agora ela tá lidando com isso numa boa, porque meu marido que vai ficar com ela. Então, assim, não tem uma pessoa melhor. E isso eu tô me conscientizando disso. Então, assim, essa fase da dependência emocional, eu acho que eu tô conseguindo superar. Então, que você me aconselhou muito, você me deu várias dicas. Então, assim, o curso é uma bênção, as mentorias são uma bênção, estar com você é uma bênção e eu não te abandono mais. Eu não abandono mais.
Para mim foi tudo. Esse curso mudou minha vida, mudou meu casamento, mudou minha perspectiva de... Oi? Você até emagreceu Emagreci 20 quilos, continuo na luta emagrecendo, tá? Tô firme e forte. um pouquinho para as mães que estão aqui nos ouvindo, porque muitas mães que estão aqui hoje são mães que chegaram recentemente aqui no Instagram, que não conhecem. Às vezes tem mães que ainda nem têm um diagnóstico, que estão bem perdidas mesmo, né? Só estão ali no olho do furacão vendo os desafios. Compartilha com assim, quais eram os desafios na prática que você vivia com a Alice, você até falou um pouquinho, né? Ela se batia, ela se batia, ela tinha um descontrole emocional muito grande, a questão do fazer e manter amigos. Como eram os desafios que você vivia e como você está enfrentando esses desafios agora? Bom, a Alice, ela não gosta, algum desafio que ela tinha e continua tendo e que eu aprendi a lidar e que está tudo bem, ela não gosta de estudar. Ela não tem dificuldade de aprendizagem, graças a Deus, esse é um problema que ela não tem. E a gente brigava muito nas horas das tarefas, que era a hora que eu me descabelava mais, que era um transtorno aqui em casa, a hora das tarefas. E era a hora da briga maior. Então a gente brigava muito, era um pega pra capar aqui em casa. E aí eu aprendi a fazer as técnicas com as tarefas que você ensinou, mas mesmo assim ela brigava, ela chorava. E aí no meio do ano passado, com todos esses transtornos que ela passou na escola, nós resolvemos mudá-la de escola, voltar para a escola anterior por causa dos prejuízos dos amigos. E foi uma mudança muito boa para a vidinha dela. Ela voltou para o ambiente dos amigos e aí até incentivou ela a estudar um pouquinho mais. Mas ela continua falando para mim que não quer estudar. E aí eu resolvi abrir mão disso. Eu falei, tudo bem, você não quer estudar? Tudo bem. Tá tudo bem. Ela continua indo bem nas provas do mesmo jeito. E eu abri mão dessa capa. Essa capa eu me libertei. Não vai estudar, não vai estudar, e aí já não choro mais, não fico mais me descabelando, estudando com ela. E essa parte da dificuldade das lições também passou. Eu era aquela mãe que fazia as lições de casa por ela. Também não faço mais. Eu instruo ela, eu ajudo ela, mas se ela chora, se ela fala que não vai fazer, eu deixo ela sem fazer. Então, esse também foi uma Porque mudança às grande. vezes, né, Mi, esse entendimento da expectativa, ela é muito importante. Porque me parece que antes era mais importante para você do que para ela. Sim, com Tem que certeza. fazer, tem que estudar. Ela nem apresentava dificuldades escolares e mesmo assim para você era muito importante que ela estudasse, que ela fizesse as lições de casa, todas as lições. E lição de casa não tem nada a ver com aprendizado, ela estava aprendendo, né? Ela só não queria fazer esse modelo tradicional de ensino. Ela não queria seguir porque para ela não funciona. Não, para ela não funcionava e não funciona. E eu aprendi a lidar com isso. Falei, tá tudo bem. E aí era uma briga aqui em casa, porque meu marido falava, você não tem que fazer a tarefa para ela, a tarefa é dela. E eu fazia os trabalhos, eu fazia as tarefas, eu fazia tudo. E ela chegava com a tarefa impecável e a professora até estranhava, eu acho, né? Porque era tudo bem feito. Era feito por mim, claro que era tudo bem feito. Então eu larguei essa capa, essa parte eu larguei. Agora a parte dos estudos, ela vai para o quarto ano. Esse ano vai ser um desafio, porque vai mudar uma professora para cada matéria. Eu não sei como que ela vai lidar com isso, porque ela é super desorganizada. Então, eu vou ensinar ela a se organizar. Vai ter um caderno para cada matéria. Vamos ver como que vai ser. Vamos aí. Vamos na luta ver como que vai ser. E é isso. Você sabe que essa semana eu fiz uma capacitação de professores em uma escola e eu estava falando exatamente isso, né? Que muitos pais acabam fazendo as lições, os trabalhos escolares para os filhos, muito preocupados. E aí os professores, eu achei muito engraçado, porque eu nunca tinha ouvido o lado dos professores, né? Eu sempre estou ouvindo o lado dos pais e da criança. E aí os professores disseram, Paula, aí não é o que a gente quer. A gente não quer. Olha, A gente não quer a lição de casa pronta, bonitinha, porque não é isso que importa.
vale muito mais a pena a criança trazer o caderno em branco e assumir a responsabilidade de que não fez, do que vem o caderno preenchido pela mãe, pelo Olha que pai. interessante. Aí eu falei, gente, é tão isso, né? Porque os pais, às vezes, eles ficam tão preocupados em passar um carão. Ai, eu vou passar uma vergonha. Como que minha filha, como que meu filho vai chegar na escola sem a lição de casa pronta, sem esse trabalho? Só que o professor, ele sabe que foi o pai e a mãe que fez a lição. Sim, lógico. E teve mais uma coisa que eu passei também, que foi não aceitar o diagnóstico da Alice, né? Foi muito difícil, fiquei 2 anos sem aceitar. E hoje eu... Ixi, deu uma travadinha, Mi. Porque eu tive problemas também com a minha família não aceitando. E com o conhecimento que você passou para mim, eu consegui esclarecer para todo mundo a condição dela. E as pessoas da minha família agora estão aceitando. Até houve uma fala da minha irmã, que ela falou, quando a minha irmã finalmente aceitou o diagnóstico, minha irmã falou, ai, coitadinha. Eu falei, não, não é coitadinha. Não tem que ter dó, porque ela está sendo muito bem assistida, ela é uma criança normal e ela vai se desenvolver como outra criança qualquer. Então a gente tem esse tabu ainda, né? Existe muito esse tabu, que eu acho que precisa ser quebrado. E a gente quebra esse tabu, né, Mi? Se fortalecendo enquanto mãe, enquanto pai, enquanto família. Porque se você tem clareza do que é o TDAH, de como é esse processo diagnóstico, dos prejuízos que a Alice apresenta, fica muito mais leve de você explicar para os seus familiares. Sim. Ainda na segunda-feira, ela está passando essa semana na casa da minha mãe. Porque lá no prédio meu prédio, infelizmente, moram muitas pessoas de idade. Então, não tem com quem ela brincar. Lá no prédio da minha mãe tem muita criança. Então, ela se diverte muito lá. E segunda-feira houve uma crise dela. E aí eu consegui, através do WhatsApp, com as duas, com a minha mãe e com a Alice, resolver a crise dela. E acolhendo a Alice. A Alice me mandava foto chorando. Eu não quero mais ficar aqui na vovó, porque minha mãe é brava com ela, é rígida. Põe os limites certinho. Não é aquela avó que deixa fazer tudo, que passa a mão. Às vezes é brava até demais. Eu explico para ela que não pode ser tanto pela condição dela, precisa entender mais. E aí minha mãe, eu ao mesmo tempo falava com a Alice e com a minha mãe no WhatsApp, tentando apaziguar a situação. E a minha mãe falou, nossa, eu preciso aprender muito ainda. Porque eu explicava para ela, mãe, a Alice é uma criança diferente, não adianta você brigar com ela e tentar educar do jeito que você fez com a gente. Precisa acolher, precisa ver o que ela está sentindo. E a Alice é uma criança muito fechada. Ela é muito fechada. Então, assim, depois do seu curso, eu consegui acolher tanto ela que ela passou a se abrir muito comigo. Então, é aquela história. Ela está correndo para mim. Ela não está correndo de mim, como ela corria antes. E isso foi muito poderoso, isso foi muito intenso. Porque agora eu consigo... Isso é muito poderoso. Agora eu consigo saber que ela confia em mim. E que ela vai poder ter o colo que ela precisa. Na hora que ela precisa. Que eu vou poder ser a mãe que ela precisa. Que eu não sou uma mãe perfeita, mas eu vou poder ser a mãe que ela precisa. E ela nem quer uma mãe perfeita, ela não precisa de uma mãe perfeita. Ela é capaz de tolerar as suas falhas, os seus fracassos. Ela é capaz de tolerar os seus descontroles emocionais também, Mi. Ela só precisa de uma mãe aprendiz, de uma mãe que se disponibiliza a aprender, a dar contorno, a estar sempre nesse movimento crescente que é o movimento do aprendizado. É isso que ela precisa. Ela não precisa de uma filha, de uma mãe perfeita, de uma avó perfeita, de uma família perfeita. Mas olha que incrível isso que você falou. A sua mãe, ela recebeu uma outra educação e educou vocês de uma maneira rígida, brava, autoritária. Mas quando você explica para ela e você explica de uma maneira... você não explica de uma maneira agressiva, autoritária. Você não pode fazer isso. Não, mãe, a Alice é uma criança diferente. Ela precisa de um olhar diferente. A sua mãe disse, nossa, filha, eu preciso aprender muito ainda.
Olha o quanto esse movimento crescente de aprendizado que iniciou em você reverbera nas pessoas ao seu redor. Lindo isso. É poderoso, né? É muito poderoso, é muito intenso. É muito poderoso, Mi, muito poderoso, e ele não acaba nunca mais. Como eu disse na outra live, é um efeito dominó, né, Paula? É um efeito dominó, exatamente isso. É um efeito dominó. E aí, a sua mudança impacta na vida de muitas pessoas. Impactou na minha também. Eu senti uma mudança muito grande. Assim, eu olho para a Michelle do ano passado, eu olho para a Michelle de agora e eu comparo, eu falo, gente, não pode ser a mesma pessoa. Eu consigo me controlar muito, eu consigo fazer uma pausa, eu não grito mais e assim, foi transformador na minha vida. Por isso que eu não te largo mais. Tenho TDAH apoio e eu vou estar sempre com você. E eu aprendi uma coisa também que eu acho muito importante, que eu percebi, é que a gente tem a mania de pensar que as crianças com TDAH, as crianças especiais, são um fardo, né, na nossa vida. Porque a gente fica, por que aconteceu comigo? Por que isso comigo? E eu aprendi a ter outro olhar. Eu aprendi que, de repente, Deus mandou para a gente aprender a ter mais paciência. E Deus capacitou a gente através, no meu caso foi através de você. Deus está me capacitando através de você a ter mais paciência, a ter mais sabedoria para lidar com a Alice e ser exatamente o que ela precisa que eu seja para ela. E parar de pensar que é um fardo na minha vida, porque ela é exatamente o que eu preciso que ela seja para mim. Ela veio para mim, para me ensinar alguma coisa e para me mostrar o que eu preciso mudar em mim. Nossa, Mi, que forte isso, que forte e que impactante isso que você está falando. Porque é verdade. Embora muitos pais não reconheçam, na verdade, assim, eles sentem isso, mas muitas vezes eles não falam. Mas eles sentem que o filho ou a filha que tem TDAH é um fardo. Sim, eu senti isso muito tempo. Eu falava, por que comigo? Por que isso está acontecendo comigo? E eu sempre vi a Alice como uma criança muito diferente das outras. Eu comparava muito, eu falava, por que a minha filha tem que ser diferente? Por que isso veio para mim? E hoje eu não consigo mais pensar dessa forma. Hoje eu vejo que ela veio para mim, para me transformar, para me mudar. E Deus está me capacitando para isso. Que eu não sou perfeita, mas eu vou chegar lá. De alguma forma eu vou chegar lá. É exatamente isso, né? É você olhar para uma situação desafiadora e encarar essa situação desafiadora como uma oportunidade de aprendizado. O que eu preciso aprender aqui? E não é sobre a Alice, é sobre você, né, Mi? O que eu preciso mudar para ser melhor para ela e para mim mesma. E é muito forte isso, né? É muito forte, é muito forte. E é muito bonito. E que bom que você teve a oportunidade de entender isso cedo. Cedo que eu digo, né? A Alice só tem 9 anos. Então, que bom que você conseguiu descobrir isso e ressignificar este fardo. Mudou o fardo para aprendizado, mudou o fardo para oportunidade de crescimento, mudou o fardo para eu vou lidar com isso, eu sou capaz, eu vou me capacitar para lidar com esse desafio. Eu não vou ficar sentada na poltrona, chorando, olhando para cima e dizendo, Deus, por que eu? Por que comigo? Por que minha filha? Não, eu fiz isso muito tempo já, agora é hora de reagir. Vamos botar um cropped e reagir. Vamos botar um cropped, arrumar os cabelos descabelados e reagir, né, Mi? Reagir, vamos entrar pro curso da Paula, vamos aprender. É isso, maravilhosa! Você sabe, né, Mi, que eu morro de orgulho de todos os meus alunos, de você, morro de orgulho, morro de felicidade de acompanhar essas transformações. E não só morro de orgulho, como eu me sinto extremamente grata. Eu estava falando essa semana, né, ao longo da jornada TDAH Infantil e Adolescência, a gente estava conversando, eu, a Camila e a Fernanda, e falando sobre isso, né? Que trabalho bonito que a gente faz.
que trabalho transformador. E Transformador. assim, é claro que a gente está aqui, isso é um trabalho, né? Então, a gente abriu as inscrições para o curso Fazendo as Pazes com o TDAH. E as pessoas, algumas pessoas falam, nossa, mas tudo isso para vender um curso? Sim, né, gente? A gente precisa trabalhar, pagar continhas, assim como todo mundo, mas, sobretudo, é um trabalho tão lindo, tão impactante, tão transformador. Quando que eu poderia imaginar na minha vida ajudar pessoas que moram tão longe de mim, né? Que jamais teriam a oportunidade de vir até o meu consultório, que talvez as nossas vidas nunca seriam cruzadas. E hoje a gente está aqui batendo esse papo e você está relatando aí tantas transformações. Que coisa linda, viu, Mi? Ah, obrigada, Paula. Eu devo muito a você. Eu devo muito mesmo. E a minha vida se transformou. E como eu digo aqui no Ré do Pé, eu não largo mais de você. Porque você virou um porto seguro para mim. E eu acredito que para muitas mães, né? E eu acho que esse é o objetivo, né? Não é só, não é um curso informativo. Esse curso ele não é porque informação por informação é só buscar no Google, comprar meia dúzia de livros e estudar. Vai dar mais trabalho? Vai. Mas você pode construir esse conhecimento. O curso Fazendo as Pazes com o TDAH é muito mais do que informação, do que conhecimento. É uma parceria, a gente segue juntos, né? É um amparo, uma Segura ferramenta na mão e vamos poderosa. juntos. É isso aí. A gente segura nas mãos e seguimos juntas, caminhamos juntas. Mi, bom, eu vou chover numa olhada aqui. Valeu a pena para você? Tá valendo a pena para Nossa, você? cada instante, cada minuto. Eu assisto todas as suas lives. Eu não perco nada. Eu me informo, eu aprendo a cada dia mais. E vale muito a pena. É chover no molhado mesmo. É, É se transformar, é aprender todos os dias um pouquinho. Querida, muito obrigada, viu? Imagina, eu que Por, agradeço, por Paula. ter compartilhado a sua história mais uma vez aqui com a gente. É, os desafios, eles não acabam, eles mudam, né? Mas quando a gente tem repertório para lidar com os desafios, tudo fica mais leve, tudo fica mais tranquilo. Então, parabéns por você ter se tornado esta mãe aprendiz. Parabéns por você ter se tornado a mãe que a Alice precisa. Precisa. É isso que é mais maravilhoso. Parabéns por você se disponibilizar a aprender, se disponibilizar a cuidar da Alice de uma forma específica, a especificidade dela, olhando para as necessidades dela. E sem esquecer das suas, porque você não é a Mulher Maravilha, você não quer ser, você já aposentou essa capa. Então, parabéns por todas as suas conquistas. Obrigada, A gente Paula. segue juntas. Semana que vem tem mentoria, a gente vai se ver na quarta-feira que vem. E muitíssimo obrigada, viu? Por Eu que esse agradeço, momento. sempre agradeço. Muitas corações para você. Muita saúde. E obrigada por ter vindo de verde. Verde, a cor da esperança, do verbo esperançar, do verbo... Galera, vamos levantar, sacudir a poeira e fazer alguma coisa para mudar os desafios Isso que a mesmo. gente enfrenta, né? Vamos botar um crop de... Vamos botar um cropped e seguir em frente, é isso. Obrigada, Mi. Um beijo Imagina, enorme em Paula. você e Beijo, na Alice, viu? tá Obrigada bem? pela oportunidade. Ah, linda! Quantas transformações maravilhosas! Você também pode viver essas transformações. Você também pode, em poucas semanas, eu falo isso porque é verdade, em poucas semanas você já começa a ver essas transformações, você já começa a olhar para o TDAH do seu filho, da sua filha de uma forma diferente. Se você quer fazer parte da próxima turma do curso Fazendo as Pazes com o TDAH, a hora é agora. Você pode comentar aqui na live eu quero, que eu vou te mandar um direct, vou te mandar uma mensagem com todas as informações. Se você quiser obter as informações do curso, vai comentando aqui, ó, eu quero, que aí você vai receber uma mensagem minha, tá bem? O que eu tenho para dizer assim para a gente encerrar esta conversa maravilhosa? Nós estamos em janeiro,
início do ano de 2023. E eu vejo que muitos pais, assim como a Michelle relatou aqui, eles encaram os desafios como fardo. Ah, esse é meu fardo. Eu tenho que carregar este fardo. Este é o meu fardo e Deus quis assim e é isso que eu preciso viver, então não tem muita coisa para ser feita, gente. Primeiro, né, como a Michelle diz, o seu filho ele não é um fardo, a sua filha não é um fardo. Não deveria ser. E na verdade não é, porque o TDAH não é a pior coisa desse mundo. O TDAH ele pode se tornar a pior coisa do mundo se você não entender e se você não tratar de uma forma adequada. O TDAH do mundo da psiquiatria. É mais fácil tratar TDAH do que tratar depressão. É mais fácil tratar TDAH do que tratar ansiedade, por exemplo. Só que, em contrapartida, quando o TDAH ele não é tratado adequadamente, ele causa imensos prejuízos. Pode ser absolutamente devastador para a sua vida e para a vida do seu filho. Então, não é um fardo, mas pode ser muito desafiador se você não construir estratégias e ferramentas adequadas. Eu estou te apresentando uma grande oportunidade para você iniciar o ano de 2023 de uma forma diferente. Estou apresentando uma grande oportunidade para você iniciar o ano de 2023 mais leve, desenvolvendo uma relação mais equilibrada, mais tranquila, mais harmoniosa com o seu filho, com a sua família. Eu estou te apresentando uma grande oportunidade de você mudar várias esferas da sua vida. Não é só o TDAH do seu filho, é a sua vida, é o seu casamento, é o seu trabalho, são as suas relações familiares, relações com amigos. Tudo isso é impactado quando você muda. É como a Michelle falou. A Michelle começou o curso desesperada, vivia imensos desafios, fugiu do psiquiatra, não queria dar medicação, achou que nada ia resolver, que ia ser assim mesmo. Voltou arrependida, volta o cão arrependido, como já dizia o Chaves. Volta o cão arrependido, atrás do médico, começa as medicações, mas não vê milagre, porque não existe um milagre. E aí começou a fazer o curso e começou então a mudar. Emagreceu 20 quilos, o casamento melhorou, fortaleceu, a relação com a Alice, vai fazer uma viagem internacional, coisa que ela nunca havia imaginado, porque extremamente dependente emocionalmente. Você está percebendo o quanto que a vida muda quando você muda? O quanto que a vida muda quando você constrói um conhecimento, quando você olha para si mesma, quando você olha para suas dores, quando você olha para suas frustrações e quando você se fortalece. Você está percebendo isso? Tudo isso que aconteceu com a Michelle pode acontecer com você, porque a Michelle, ela não tem nada de diferente do que você. Ela é tão mãe quanto você. Ela enfrenta os mesmos desafios ou desafios até maiores do que você. A Michelle fez uma coisa diferente. Ela escolheu um caminho diferente. E esse caminho está sendo apresentado aqui. Eu estou te apresentando. Eu estou te convidando a fazer parte do curso Fazendo as Pazes com o TDAH. Eu estou te convidando a dar as mãos aqui junto comigo para a gente seguir juntas. Para a gente fazer diferente nesse início de ano. E eu te garanto que em um mês, se você se dedicar, se você fizer as aulas, se você assistir, participar das mentorias, eu te garanto que em um mês a sua vida já vai ter virado 360 graus. Eu te garanto. Então, se você quer isso para a tua vida, comenta aqui, eu quero. Eu vou te mandar um direct. O link do curso tá lá no meu Instagram, no meu perfil inicial. Você também pode obter as informações através desse link e pode, obviamente, me mandar uma mensagem que eu vou ter o maior prazer de te responder, tá bom? A gente se vê amanhã, domingo, 10 da manhã, para falar mais sobre TDAH infantil e TDAH na adolescência, tá bem?
se achegue. Vem que eu tô com o coração aberto para te receber. E tô muito afim de fazer diferença na tua vida. Bora? Beijo.